Graça e paz a toda a igreja, em nome de Jesus. Podem sentar. Isso. Bom dia para o seu irmão, para a sua irmã, para o cidadão do reino que estiver aí na frente, atrás, dos lados. Glória a Deus, é bom ver a casa do Senhor cheia. Ainda mais nesse último domingo, né? Então não tem que estar presente, né? Essas últimas reuniões do ano, marcar presença na casa do Senhor. Tem escolinha agora de manhã? Tem, né? Crianças estão liberadas para a escolinha. Quem é que dá? A senhora, tia Cleide, agora, né? Seguir a tia Cleide aí, a criançada está liberada. Tia Cleide depois tem que assistir essa pregação de hoje, hein? Com bastante calma. Glória a Deus. Para não ter nenhum tipo de briga, né? Deixa eu perguntar, alguém aqui está incomodado com o ventilador? Quer que desligue ou tá bom do jeito que tá? De vez em quando tem um que quer ventilador ligado, quer ventilador desligado. Ninguém quer que desligue não? Tá bom do jeito que tá mesmo? Glória a Deus. Oi? Traz eles. Isso. Tá, é no final. Traz eles, com certeza. Glória a Deus. Então está todo mundo de acordo com o ventilador ligado, né? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma palavra que ela vai ter a primeira parte hoje e a segunda parte na quarta-feira. Essas duas mensagens juntas são a nossa mensagem para o próximo ano em diante de toda a nossa vida. Então, quem só ouvir na quarta-feira vai entender, mas não vai pegar tudo. Quem só ouvir hoje vai pegar a primeira parte, mas não vai ter toda a plenitude da mensagem. Hoje eu vou falar com vocês sobre prioridades e na quarta-feira eu vou falar com vocês sobre transformar a promessa em posse. Transformando a promessa em posse. Então o título da pregação de hoje é Prioridades, essa tem que ser a primeira parte, e o título da pregação de quarta-feira, que é a continuidade da de hoje, vai ser Transformando a Promessa em Posse. São duas mensagens assim extraordinárias, maravilhosas, que eu faço desde o início já. Faz um esforço. Hoje você já está aqui, faz um esforço para quarta-feira você também estar aqui para ouvir essa segunda parte da mensagem, para pegar toda a direção do Espírito Santo para a nossa igreja, para o nosso próximo ano. E a mensagem não é nem só para o próximo ano, é para o próximo ano em diante, até o resto da nossa vida. Amém? Para começar, abra aí a sua preciosa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, número 6. Mateus é o primeiro livro do Testamento. Esse ensinamento que eu vou trazer aqui não é meu, é de Jesus, foi Jesus que pregou. A gente só vai ler algo que Jesus pregou na época dele aqui na terra. Então foi o próprio Senhor Jesus que prega isso. A gente vai só replicar, reler e lembrar palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, inclusive é um versículo bastante conhecido, são versículos conhecidos. O versículo principal é um dos mais famosos da Bíblia, só que no meu entendimento, né, na minha opinião, é um dos versículos mais famosos, porém menos praticados, infelizmente. Capítulo 6, versículo 25, quem já achou, diga amém? Vai dizer assim, Jesus falando, ó: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir.
vestimenta. É engraçado ler esse versículo aqui. Nova comida, ceia, né? Aí ele fala, 26, olhai, aprenda, né? Ajuntam em celeiros, mas o vosso do que elas. Então, se o pai tem todo esse cuidado com as aves, ele fala, e você? Que para Deus você é muito mais valioso do que as aves. Deus ama as aves, mas ele fala, mas para Deus você tem muito mais valor. Será que ele não vai cuidar de você também? 27. Qual de vós poderá com todos os seus cuidados, preocupações, ansiedade, prefiro a tradução que bota ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? É como se ele dissesse que todo o excesso, né, de preocupação, de ansiedade, é inútil. Não dá nem para aumentar 1 centímetro, por exemplo, da sua altura. Porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não de pequena fé. Portanto, do que comeremos, essas coisas, os gentios é que procuram, aqueles que não conhecem a Deus é que vivem dessa forma. E de certo, o vosso Pai Celestial, Ele sabe que necessitais de todas essas. Fala comigo, o meu Pai, que está no céu, sabe de tudo o que eu necessito. Aí depois que Jesus dá toda essa introdução de andar ansioso, andar preocupado, perder o sono, perder a paz, perder a alegria, perder o descanso, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, toda aquela correria, todo aquele excesso. Até um certo ponto é o lado normal, natural, mas o excesso é que é o problema. Todo aquele excesso, ele fala, olha, quem vive dessa forma, ele fala, são os gentios. São as pessoas que não conhecem a Deus. Se conhecessem o excesso, tem Deus com ela. Amém? O que você precisa. Ele sabe todas as necessidades, o que você falta, a provisão de hoje, de amanhã, de depois. Ele sabe de tudo o que nós precisamos. Depois que ele o financeiro, sem que abre a 32, ele vai Jesus vai dar a chave para que as nossas necessidades sejam supridas com a bênção de Deus. Amém? Aí olha o versículo 33. Ele fala assim, ó. Mas, logo depois que ele fala que o Pai sabe de tudo, mas buscai, fala comigo, buscar. De novo, buscar. De novo, buscar. Buscai
Primeiro, fala primeiro. Prioridade. O título da mensagem de hoje é Prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino de Deus e a sua justiça pregamos semana passada, domingo de Natal. Foi uma baita de uma pregação sobre isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas que o Pai sabe que você precisa, as suas necessidades, elas vos serão o quê? Acrescentadas. Isso aqui é muito forte. Você lembra, por exemplo, Deuteronômio 28, onde ele fala: se eu atentamente ouvir a voz de Deus e tiver o cuidado de obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí do versículo vai citando: abençoado será a entrada, na saída, na cidade, no campo, aonde colocar tua mão, celeiro vai estar no teu rebanho, se não caldo, estará por cima e não por baixo. Ele vai citando um monte de bênçãos que vão vir sobre a pessoa, que Deus vai acrescentar na vida da pessoa. Você pode ser dois tipos de crente: o crente que vive correndo atrás das bênçãos, ou o crente que as bênçãos correm atrás de você. Que tipo de crente você prefere ser? Aquele que está em excesso, sobrecarregado, com preocupação que vai comer, beber, vestir, pagar conta e suprir isso, fazer aquilo, montar? É aquele sobrecarregado, porque vive correndo atrás da bênção? Ou é aquele que até faz a sua parte, mas está mais descansado, porque a bênção... Ou prefere ser aquele que aonde tu vai, a bênção vai atrás? Só que eu tenho o meu versículo favorito da Bíblia toda é o Mateus 6. A E Deus fala pela voz do pastor, do cantor, da canção e por aí vai. Eu tinha aprendido a palavra, estava aprendendo. Primeira vez que Deus não falou através de ninguém, falou diretamente para mim, logo no meu início da minha caminhada cristã, diretamente ao meu coração, foi essa palavra que ele me deu. Que eu tinha que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então essa palavra é uma palavra que Deus me deu no início da minha caminhada, há mais de uma década atrás, e que ela serve para o resto da minha vida cristã, da minha vida na terra inteira. É uma palavra que é para a minha vida cristã aqui na terra até o final dela. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para entender o texto, ele está falando de necessidades, ele não está condenando correr atrás das coisas, processo, ele está condenando essas coisas tomarem a frente daquilo que é prioridade. Essa é a condenação. Primeiro o reino.
um quinto, um sexto. Não tem como ser primeiro se não tem mais nada. Senão seria único, seria somente. Então, se ele fala primeiro, é o reino de Deus, está falando de prioridade. Prioridade na nossa vida, para tudo, inclusive para ter as bênçãos correndo atrás de você. A sua prioridade deve ser o reino de Deus e a sua deve ser o Senhor. Deve ser o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus, uma vida com Deus. Para que Deus possa, aquilo que Ele sabe das suas necessidades, Ele possa estar suprindo e acrescentando a sua vida. Aí, ó, você faz uma lista. Inclusive, essa palavra planejamento. Primeiro, segundo, terceiro. Então ele fala de vida vivida com intenção. Que para baixo. Terceiro, quarto, quinto, décimo, vigésimo lista, você escolhe. Mas o Espírito Santo falou, da tua lista de prioridades, segundo para baixo, você escolhe. O primeiro, eu já te disse o que tem que ser. É o reino de Deus e a sua justiça. Quem entendeu o que eu falei agora? Da sua lista de prioridades para o próximo ano e os próximos, para a vida. Segundo para baixo, você é que escolhe. Primeiro, o Espírito Santo falou pela boca de Jesus, eu já escolhi o primeiro para você. Tem que ser o reino de Deus e a sua prioridade na minha vida tem que ser o reino de Deus e a sua segundo. Naquilo que você está correndo atrás, de segunda mostrar na prática. Ela não é falada. Vai mostrar, vai como se ele é prioridade ou não. Obviamente, como eu acabei de citar, não vou dar brecha para fanatismo religioso, né? Ele não disse buscar somente o reino, mas é primeiro o reino. Então você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, indo para a escola, para o trabalho, marcando presença com esposa, com marido, com filhos, com família, tem muitos compromissos. Só que nenhum deles pode chegar ao momento de tomar a frente do seu compromisso com Deus. Diga glória a Deus. Então, título da pregação de hoje, prioridades. Jesus, o próprio Senhor Jesus falou, olha, a nossa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu separei duas histórias que pregam a mesma mensagem que Jesus deu. A primeira delas, abra aí. Primeiro livro de Reis, abra em primeiro livro de Reis. Aqui é duas histórias para te mostrar a
1 Reis, capítulo 17. Antigo Testamento, livro dos Reis. Versículo 8. Acho que eu sei de cabeça. Deixa na televisão ali, bota na King James, bota Lucas capítulo 4. Vai lá para o versículo 25, por ali. Lucas 4, 25. E vocês vão abrindo aí em Reis mesmo. Vou só acrescentar mais um versículo. É isso aí mesmo, lá, já foi. Deixa eu ler ali um versículo. Esse versículo aqui são palavras de Jesus sobre o que a gente vai ler aqui em Reis. Ele está lembrando o que aconteceu, sei lá, 1000 anos antes, 1000 anos atrás. Ó, no tempo do profeta Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas aonde? Em Israel, no meio do povo de Deus. Ocorreu em toda a o calorzão direto, sem dar trégua. A gente está aqui há uma semana nesse... Contudo, das viúvas de Israel, nenhuma delas, senão região de Sidom. Só daqui tá bom que aí vai entrar o Eliseu, né? Agora é outra história do Eliseu. Olha que interessante. Jesus profetas Elias e Eliseu, que na época deles, eles também não deram crédito nem para Elias, nem para Eliseu, e gente de fora deu crédito, recebeu a bênção, gente de dentro não deu crédito e perdeu a bênção. Aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu, o caso do Naamã que ele vai contar, e aconteceu também com Jesus, que é o exemplo da igreja, né? Tanto Naamã quanto essa viúva de Sarepta, ambos representam a igreja. Israel rejeita Elias, um gentil tem... Israel rejeita Eliseu, um outro gentio teve cura de lepra. Israel rejeita gentio. Jesus fala, olha, na época do Elias, que ficou havia um monte de viúva de Israel, povo. Deus operou que era de fora. Mas como assim escolher de fora e não é? Palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, habita lá. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva para que te... Então Deus falou pro Elias, olha, sai daí, agora você vai lá para Sarepta, em Sidom, porque lá eu já determinei que uma viúva vai te sustentar durante essa fome que vai ter na terra aí. Ela vai te sustentar. Já era assim meio estranho, né? Essa fala de Deus para Elias. Porque, pelo ponto de vista da época,
aonde o trabalho era do homem. Viúva na Bíblia simboliza necessidade, dependência, algo do tipo. E hoje, né, às vezes depois que morre a mulher fica melhor. É até melhor, às vezes, né? Financeiramente falando, uma pensão, um benefício. Naquela época não tinha nada, não. Pelo menos na minha cabeça racional. Então ele mandou ir para lá, não falou qual é a cabeça racional, inteligente. É isso, né? Aí vamos continuar, versículo. E foi até Sarepta. E chegando à porta da cidade, logo já na entrada, né? Que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, para que eu beba. Então, água ainda tinha um pouco, né? Para que eu beba. E quando ela ia puxar a água, ele a chamou e lhe disse: traga-me também agora um bocado de pão na tua mão. Para por aqui. Entenda bem a história, né? O Elias chega na cidade. No meu entendimento, ele ainda não devia saber quem é a pessoa agora, de quem é a pessoa. De água para mim, para eu beber? E tá. E não as de Israel. Versículo. Como um homem, um enviado em Israel, Elias, por causa de Jezabel e de Acabe, era visto como a maldição de Israel. Era visto como um cara perturbado, amaldiçoado e ruim e tudo mais. E o povo foi corrompido por causa dos líderes corruptos que estavam governando lá, Jezabel e Acabe. Essa mulher que não era de lá, ela já viu Elias um homem de Deus. O próprio Elias, quando vai lá para Israel falar com Acabe, depois de voltar a chover, o Acabe fala: você é a maldição de Israel. Ele fala: não, eu não. Você e a tua casa é a raiz de toda a maldição que está acontecendo em Israel. Essa fome, a seca, as crises, o caos, a miséria, vocês são a causa dessa maldição. Elias. Então, Israel, devido a líderes corruptos, acabou e o Elias, que era o de Deus, como se fosse algo maldito. O problema era ele. Então vem Jesus e fala: olha só, tinha um monte de gente passando fome em Israel e Deus não socorreu nenhuma, literalmente. Era lá de Sidom, de Sarepta, nem também no Deus do Elias, ainda que não servia, foi ela que Deus escolheu para o Senhor, o teu Deus.
de farinha numa panela e fazer um fogo e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois o quê? Morramos. Quando ele chega e fala isso para ela, ela fala: olha só, deixa eu falar para o Senhor, vive o Senhor, o teu Deus, eu te reconheço como homem de Deus, Deus na tua vida. O teu povo não te reconhece, mas eu de fora reconheço. Ela fala: tá vendo aqui? Eu só tenho... Tá vendo que eu peguei aqui um pouquinho de madeira? Eu vou fazer um fogo. Na minha casa tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de farinha. Vou botar no fogo, vou misturar tudo. Vou partir um pedaço para mim e para o meu filho. Vamos comer. E esperar a morte. Porque não temos mais nada para comer. Ninguém tem mais nada para comer. Tem mais nada. Aqui tem umas coisas interessantes. Uma... Para você tentar. É, na verdade, é diferente. Elias, né? E nessa daqui não. Pior do que ele, era ela que Deus levantou para sustentar ele e para ela mesmo ser abençoada e também sustentada pelo próprio Deus. Diga glória a Deus. Para você poder ver que o nosso raciocínio, ele é importante, agir com inteligência. Só que muitas vezes, nas coisas de Deus, não faz o menor sentido. Não é verdade? Muitas vezes o raciocínio, que é muito bom e importante, você ser uma pessoa inteligente, pensar direitinho nas coisas, antes de fazer, refletir. Só que tem muitas vezes que esse raciocínio não faz o menor sentido nas coisas do Senhor. Essa mulher que vai me sustentar? É ela que Deus levantou? Está pior do que eu. Mas é o que Deus fez. Por isso a Bíblia fala, né? Confia no Senhor todo o teu coração e não se apoie no teu próprio. Porque o nosso Deus, ele está muito além, infinitamente além de todo. Não tem jeito para gente. Agora tem jeito para Deus, e Deus já até sabe o que fazer, quando fazer e a igreja. Por isso, confiar de todo o coração e não ser... Então a mulher falou: tem mais nada, vamos comer e esperar a morte. Agora, então, ó, 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faça conforme a tua palavra. Vai lá e faz aquele bolo, pode fazer. Você não falou? Vai lá e faz. Porém, faça primeiro para quem? É para o filho? Não. É para ela? Não. Era para ele. Ou até uma hora atrás, desconhecido. Até 10 minutos atrás, era o estranho que acabou de aparecer na minha cidade. Ele falou: faz primeiro para mim um bolo pequeno, traga para aqui fora. Eu não vou na tua casa não. Você é viúva, eu estou solteiro, eu não quero mau testemunho. Traz aqui fora esse bolo. Farás para ti e para o teu. Se só tinha aquilo ali, como é?
Jesus falou, primeiro representa quem? O primeiro foi eu, as demais coisas serão o quê? Aí Jesus falou que ela para Deus. Deus diante do povo. Então, quando fala primeiro para mim, é primeiro para Deus. Deus como prioridade. Agora, pensa numa fala dessa no dia de hoje. Quê? O pastor, o profeta, o ministro, você falou que só tinha aquilo ali para você e para o seu filho, e ele falou para não dar para o filho, tirar do teu filho e dar para ele. Dá escândalo ou não dá? Dá processo, dá escândalo, vai sair na Globo, na Record, na RedeTV, no Facebook. Sabe o que é o pior de tudo? Vai ter um monte de crente metendo malho no profeta Elias. Que não sabe da história, não sabe do contexto, não sabe se ele é um 71 ou se realmente foi o Espírito Santo que direcionou ele para aquilo ali. E vai sair fuzilando, metendo malho e amontoando mais maldição para a sua vida. O contexto, a história, sabe de nada. A história. Você não sabe do contexto. E traz para mim aqui fora. Trouxe prata, trouxe 10 mudas de veste. Eliseu falou. A obra de Deus, muitas para mim. O Eliseu, o Naamã que tem tudo. Mas o Eliseu podia dar, ia sobrar, ele tem muito. Eliseu falou, não, pode levar de volta, quero nada, vou pegar nada teu. Ainda que depois que ele foi abençoado, se converteu, poderia. Falou, não, pode levar de volta. E já o Elias, a mulher que não tinha, falou, me dá isso aí que você tem. Amém, pessoal? Amém. Repito, Elias ou Eliseu, tanto faz, representam o próprio Deus. E a palavra faz primeiro para mim é o mesmo que Jesus, quase 1000 anos depois, vai dizer: primeiro o reino de sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso ela foi escolhida. Ele falou, faz primeiro para mim e depois terás para ti e para o teu e para terás para ti e para o teu filho. Quem pegou esse código? Quem pegou essa palavra? Ter a multiplicação da vida. Desde que ele é prioridade ou o Espírito Santo assim que acordar, vou pegar a Bíblia, vou orar. E só quando acabar a farinha eu vou lembrar que ele existe. Não é o que eu falo, é o que eu comunico pelas minhas ações, pela forma que eu vivo a minha vida. Diga glória a Deus.
Quem está entendendo, quem está compreendendo? Aí ele fala, aí vai ter para ti. Se primeiro fizer para mim, aí não vai te faltar nada. Continuando. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva novamente sobre a terra. E foi e assim comeu ela, ele e a sua casa por mais de 3 anos se multiplicando. Da para ela a farinha não acabou, do as igrejas do Apocalipse. Para toda igreja, o Jesus fala: ao anjo da igreja escreve. Quem é o anjo da igreja? Hã? Da igreja, nenhuma das cartas. Ele falava o pastor falava para a igreja. Não tem nenhuma das 7 o Espírito falando com a igreja. Todas ele fala com o pastor e o pastor repassa para a igreja. Aí no final ele fala, ouça o que o Espírito falou. Só que o Espírito falou pela boca do anjo, do pastor. Amém? Agora, a mesma coisa. Ela deu ouvidos à palavra do Elias. Deus falou pela boca do Elias. Deus não falou direto com ela. Deus falou com Elias e Elias ministrou sobre a vida dela. Porque ela reconheceu Deus na vida do Elias. Ela se colocou debaixo de uma autoridade espiritual para que a bênção que está sobre Elias pudesse recair sobre ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para poder acontecer. Isso é um dos piores. De importância. A igreja do Senhor. E aí Deus vai, e o próprio Deus respeita duas partes. A primeira hoje, a última parte. Uma da pregação de hoje. Na quarta-feira. Prática. Saindo da letra e se matando. Igreja. Aquele que ouvir prosperará, igual essa mulher. Aquele que não der ouvidos, é provável que nada vai mudar. Amém? Amém? Amém. Aí ele falou, a farinha não acabou, o azeite se acabou, e assim foi durante todo aquele tempo sem chuva, a terra seca se multiplicando, e todos foram sustentados de uma sobrenatural por Deus, até voltar a chover. Então deve ter dado mais de 3 anos, a farinha e o azeite se multiplicando. Aí se a mulher ainda soube empreender, vender, negociar, ela enriqueceu muito. Se ela foi mente meio escassa, ficou só para ela, mentalidade voltou a chover, já 3 anos, já está rico.
escassez ou de riqueza. É isso? É o sorteio? Aí a pessoa pergunta: e não vai investir, não vai juntar, não vai só comprar para todo mundo, e você não sabe que aquela casa que você compra por, sei lá, 1 milhão, gasta, sei lá, 30 mil por mês só para manter ela inteira? Você acha que não vai acabar nunca? Parece que não acaba nunca, não é verdade? Mas quantas pessoas já acabaram? Ah, tá multiplicando azeite e farinha, vamos sair comendo, torrando tudo. Mas uma hora acaba, irmão. Então Deus faz a parte dele, mas faça também a sua parte também. Fora que 1 bilhão, 200 e poucos milhões é só de imposto, sabe disso, né? De 1 bilhão já vai mais de 200 milhões de imposto. Bah! É tipo 3/4 de 1 bilhão é imposto. Perdão, 1/4 é imposto, né? Mas ainda é muito dinheiro. Mas só um exemplo. Aí se ela soube empreender, ou ainda mais igual o José. Então vemos Jesus falando, vimos na prática essa viúva. Terceiro e último exemplo, Ageu. Abra aí no livro de Ageu, capítulo 1, para terminar a pregação. Ageu, capítulo... Ageu, se eu não estou enganado, é o terceiro último livro do Antigo Testamento. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. E depois do Zacarias. Na minha opinião, devida. Acharam aí? Ageu capítulo 1. A gente vai começar no versículo 1 em diante. Os dois nomes principais desse livro, os três, né? É o Zorobabel, que era o presidente, o governador, e o Ageu, que é profeta. O Josué, sumo sacerdote, o líder espiritual da nação. O Zorobabel, espiritual da nação. Josué, os olhos, porque a prioridade deles era o natural. Aí ele vai corrigir para que a prioridade fosse o espiritual, para que Deus pudesse abençoar. A história é o seguinte, para você poder entender. Começa, vamos botar assim para resumir, mas para entender bem, mais ou menos... Essa história é quando entra a história de Jeremias, aonde ele verdadeiro Deus, e que uma nação muito distante cidade. E ali o povo ficou revoltado com Jeremias por causa dessa profecia. E os falsos profetas, não, assim, tá tudo bem, Deus está feliz com a gente, fazendo besteira, mas o profeta elogia, não, pode continuar nessa vida devassa, de idolatria, de promiscuidade, de farra, continua. Aí o povo quis ouvir os falsos profetas e o verdadeiro Jeremias.
quero ver da Babilônia, cercou 100%. Ninguém entra, ninguém sai. Não sai, não exporta nada, não importa mais nada. Vai passando as e perder a batalha. Aí um monte de judeu é assassinado. A cidade é totalmente saqueada. E depois que ele pega o 100% saqueado. Ele deixa Babilônia para ser escravo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí a nação fica abandonada por quase 80, 90 anos, em cinzas, destruição, e a geração que ia formar a nação foi para a Babilônia. Foi sendo gerada dentro da Babilônia. Né? Mas guardando alguma cultura, uma mistura também errada e tudo mais. Passou-se essas décadas de escravidão, tinha já uma profecia mais antiga de Isaías, que Deus ia levantar Ciro da Pérsia para libertar o povo. Ela é histórica, ela é bíblica, essa profecia. Ciro, depois que a Babilônia perde, os medos tomam conta, depois os persas tomam conta. Aí leram para Ciro a profecia de Isaías. Aí ele vai lá e libera o povo de Deus para poder voltar para a cidade. Aí você imagina, eu estou uns 70 e poucos anos fora da cidade. Ela está abandonada há mais de 70 anos. Tem pelo menos umas 3 casas de praia, amém? Alguns cabo, né? Vai, eu sei que próspero, amém? Aí você imagina, você tá aqui na igreja, tua casa de cabo, mas quando você volta, cresceu bastante. Não dá nada não, sabe disso, né? Tem atual que é a favor disso. Aí, imagina uma cidade que foi saqueada, destruída e queimada. E fica 70 e poucos anos ausente. Só tinha animais, matagal, pedra, entulho, cinza e nômades morando. Aí Deus vai lá e faz o povo voltar. Agora volta. Vocês vão voltar para a terra de vocês, vocês vão reconstruir e espero que tenham aprendido a lição. Quando o povo volta, aí tem uma coisa que é a nossa guerra todo dia. Qual é a guerra nossa de todo dia? Urgência versus prioridade. Essa guerra eu e você enfrentamos todos os dias. Urgência versus prioridade. Nem tudo que é urgente é a prioridade. Mas porque virou fora, não pode ser depois. Não tomar o lugar da prioridade. Hoje, a urgência vai tomar lugar. Aí quando terminar o dia, a prioridade não teve. Mas por quê? Porque eu acordei tarde, perdi a hora, já estava atrasado e já corri para lá e fui para o
mercado, tem que fazer comida e festa e final de ano e filho, não sei o que. Pois é, você não soube organizar, aí a urgência toma lugar da prioridade, a prioridade fica de lado. Só que o problema, uma vez ou outra aconteceu, ok, aconteceu. Agora, o ano inteiro assim, tua vida espiritual acaba, morreu tua vida espiritual, acabou, não tem mais vida com Deus. Quem entendeu o que eu falei? Quem entendeu? Aí os caras voltam para a terra, vai vir uma grande urgência. Não tem muro, não tem casa, não tem nada na cidade. Tem que capinar, tem que limpar a terra, tem que plantar. De invadir, te matar enquanto dorme. É uma sensação quando ele... cidade. Porque voltar no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a isso aqui já tem mais o povo dizia, este povo deve ser o quê? Construída. Pensa comigo, para mim tá óbvio, não sei para você. O povo falava com a boca, agora não é hora de construir igreja? Falava com a boca? Claro que não. Esses 15 anos que eles tinham voltado, estava comunicando para Deus que agora não é hora de construir o templo. Vou te mostrar, continuando, ó. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, por acaso é tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, luxuosas, enquanto a minha casa fica deserta? 5. Assim como é que está na King James o versículo 5, King James? Estão dizendo aí há 15 anos. Aí ele fala, como que está a vida de vocês nesses 15 anos que vocês voltaram e estão deixando Deus de lado? Como é que está? Está dando certo trocar essa ordem. Aí ele vai falar, versículo 6, vamos ler ali direto, 6, vai lá. Ó, semeaste pouco. Já tem 15 anos plantando muito e colhendo aqui não, aqui está tomado que colhe. Tem o suficiente. Continua. Bebeis, mas não conseguem matar a sede. Não tem o suficiente. Vestivos, mas ninguém se aquece. Não tem aquecido e confortável. E aquele que recebe salário para depositá-lo numa bolsa onde? Sabe, está indo embora. Sabe nem para onde foi o dinheiro. Continua. Aí ele vai repetir. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos. Considerai o vosso. Até agora o templo não foi restaurado. Cada um está correndo para restaurar a cidade, para restaurar a casa, para restaurar o comércio, o mercado. E tudo isso é digno, tudo isso é importante, desde que não seja prioridade, desde que seja de segundo para baixo. Vocês não estão enxergando isso. Aí o profeta fala, vocês estão dizendo para mim com essa atitude que não é tempo de construir
pensar como está esse bebendo, mas continuam com sede, se vestindo, mas não se aquece. E aquele que tem salário, parece que o dinheiro sempre cai no bolso furado, tá dando para nada, tá adiantando de nada. Aí depois ele repete, reflita, como é que é o versículo 7? Volta para o 7. Ele vai repetir o 7, né? Reflita, considerai o vosso passado e reflita sobre o que tens feito. Você até agora não percebeu que vocês estão empregando muita força, mas com pouco resultado? No mundo dos negócios é explicado assim, ó, sucesso é mais resultado com menos esforço. Quanto menos esforço e mais resultado, mais sucesso. Amém? Quanto mais esforço para resultado, não é sucesso. Né? A IA. ChatGPT e falei assim, isso. Em menos ficou top a arte. 4 horas. Seis anos da empresa, nunca deveria dar para ninguém na empresa. Essa agora esforço. Aqui era mais esforço com menos resultado. Porque não tinha a bênção de... Porque Deus era a prioridade, sim ou não? Agora, reconstruir casa é urgência, sim ou não? É urgência. Vou morar no chão? Não vou dormir na terra? Reconstruir muro para fechar é urgência, sim ou não? Capinar tudo, tirar os pedregulhos, as cinzas, cavar poço para dar beber, é urgência, sim ou não? Tudo isso é importante, sim ou não? Tudo isso é muito importante. Só que tomou o lugar daquilo que não deveria tomar o lugar. É como se Jesus dissesse, que vocês têm que capinar, tem um trabalho inteiro pesado. Segundo para baixo. A obedecer toda a lei. Casa em primeiro. Quem entendeu falou? O que entendeu? Quem está entendendo? Imagina, né? Deus falando, continua dormindo no chão, mas constrói minha casa primeiro. Continua dormindo no meio do mato, podendo acordar com a mordida de leão na tua perna, a mordida no teu pescoço, mas constrói na minha casa primeiro. Parece meio loucura, mas é a prioridade para poder ter a bênção de Deus. Amém? Sabe que é uma frase que eu anotei? O livro de Ageu, ele mostra para nós que a visão humana não é a visão de Deus. Olha a visão humana que já falaram para mim, pastores, obreiros, crentes, falaram para mim. E é um raciocínio lógico, mas errado. Quando eu estiver bem, eu cuidarei das coisas de Deus. Esse é um ponto de vista humano. Quando eu estiver bem,
estou com os problemas em casa, trabalho. A visão do cuidar daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Está aqui, ó. Está aqui nesse livro. Ainda vou continuar aqui, você ver mais ainda. Então, o raciocínio humano. Não. Quando as minhas coisas se ajeitarem, vai ficar assim, ó. Dando um passo para frente, um para trás, dois para frente, primeiro daquilo que é do Senhor, Ele vai cuidar daquilo que é de vocês. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? É assim que funciona. É o que Jesus falou, eu vou acrescentar demais coisas. É o que Elias falou para a viúva, faz primeiro para mim, vai ter para você, para teu filho, até voltar a chover, vai ter a bênção. Amém? Amém? Continua a história, vamos continuar a leitura. Versículo 8, ele fala da construção do templo. Ó. Portanto, suba sem demora. Fala para o vizinho, sem demora. É para agora. Fala assim, para de enrolar. Está enrolando muito. Suba sem demora ao monte. A casa, para que eu me alegre dela. De fato, esperaste muito. Grandes. Porém, veio o quê? Pouco. Ainda que mirou alto, mirou muito. Continua. E esse pouco, quando o levaste para casa, olha agora. Por que tudo isso? Porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção para a sua própria casa e para os seus próprios bens. Você entendeu? Por que tudo isso? Porque deixaste a minha casa abandonada, cada um de vós só olha para aquilo que é seu. Vai piorar, 10. É por essa razão, o carro de vós, dessa que vocês estão fazendo, vós mesmos, continua, que o céu, ele retém o orvalho, e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes, eu provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite também, e tudo que a terra produz. E também todas as pessoas e os rebanhos, o trabalho de vossas mãos foi prejudicado. Ele falou, olha, fraco para multiplicar. Cada um corre para a sua própria casa, para os seus próprios bens, e continuam deixando nada em escombros. Amém, pessoal? Aqui tem dois pontos de vista. Os dois são verdadeiros e bíblicos. A casa, literalmente, igreja, e nessa visão, e a casa, você. 1 Coríntios 6,19, né? Não sabeis vós que do Espírito Santo? Espírito Santo em vós? Se abandonar essa vida com Deus, Deus agora com essa repreensão, ele falou, tá tudo dando errado por causa disso. Vocês trocaram a prioridade pela urgência, pela necessidade. É até uma frase filosófica que fala que a necessidade é a mãe da prioridade.
É uma frase grega, né? Mas nas coisas de Deus não é muito assim, não. Na do homem é assim. Nas de Deus falando, não. O reino e a sua justiça deve continuar sendo prioridade, independente das necessidades. Como Jesus falou em Mateus 6. Aí ele vai acrescentar as demais coisas. Antes de finalizar a pregação, o que Deus está falando com a gente? Coloque como prioridade o Senhor na sua vida. A mensagem é só essa, prioridade. É o título. Só que a prioridade não é pela boca, é pelo estilo de vida. É a forma que você vai viver o seu hoje, o seu amanhã. Independente de qualquer coisa que você fale para Deus, na pregação. Caixa. Governador, filho de Seatiel, e o Josué. A igreja. A voz de quem? Olha, mas quem foi que falou? Foi o Senhor ou foi o Ageu? Eles ouviram a voz do Senhor ou do Ageu? É o dois, na verdade, né? Mas quem falou foi o Ageu. Deus falou pela boca do Ageu, eles deram ouvidos. Decidiram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno, seu Deus, havia mandado. E todo o povo temeu, respeitou grandemente o Senhor. Olha que interessante. Até ali o 12, até o 11, é só bronca, só repreensão. O 12 mostra que eles aceitaram a repreensão. Temeram. Anos insistindo no erro, plantando já houve o arrependimento, já houve, vamos mudar. Não fizeram nada ainda, mas por dentro mudança, vamos obedecer. Olha como é que a palavra já muda. 13. Em seguida, Ageu, o mensageiro, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo. Eis que estou convosco, assegura o Senhor. A palavra já mudou. Vocês estão errando, vocês estão fazendo tudo errado há 15 anos, tudo ruim. No 12, o povo se arrepende, o povo não fez nada ainda, nenhuma ação. Mas Deus que vê os corações, já viu que todos, o Josué, o Zorobabel e toda a nação ficou constrangida, arrependida, quebrantada e decidida a obedecer. Só de Deus ver que no coração já houve mudança, agora ele volta com outra palavra, não mais para repreender, mas para falar, olha, eu estou com vocês agora. Agora vocês vão continuar, mas Deus nessa manhã está vendo gente no coração. E nessa manhã que o para você agora é essa. Deus está com Deus vai estar
prática, pode ter certeza, 2026, Deus vai estar contigo. Contigo, você plantando muito e colhendo mais ainda. Você comendo e ficando satisfeito, bebendo, chega de bolso furado. Amém, igreja? Está aqui escrito, ó. Mas Deus tem que ver no seu coração. Vou priorizar. Parar a desculpa. Porque não adianta Deus vê tudo. Para toda a igreja do Apocalipse, conheço as tuas obras, eu sei de tudo. Eu sei até onde realmente é verdade, até onde é desculpa, até onde é preguiça, até onde... Eu sei de tudo. Não dá para enganar Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar. Sendo assim, ó, o próprio Deus, ó, sendo assim, o Senhor proporcionou um forte... O próprio Deus já no interior deles colocou uma força, um forte ânimo no governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, também o sacerdote Josué, filho de Josadac, da casa de quem? Deles ou de Deus? Diga glória a Deus. Continua o versículo aí, acabou? O seu, e acaba aqui o capítulo, não é isso? O seu aconteceu no ano 24 do dia sexto, do sexto mês, segundo ano do reinado de Dário. Olha que interessante. Agora, o próprio Deus colocou uma injeção de ânimo, de motivação, de força para vou pular porque já leu quase. Assim promete o Senhor, muito em breve eu farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus... Vão trazer para cá os seus tesouros. E encherei esta casa de cabode, de glória. Assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma o Senhor. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo. É aquele texto, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aqui está diferente, né? Declara o Senhor dos exércitos. Neste lugar eu firmarei o meu shalom, a minha paz e a minha prosperidade. Garante o Senhor. Até que vai trazer depois o Neemias e a ordem, e tem mais um que vem depois, eu esqueci agora, para poder completar toda a construção alguns anos mais tarde, né? Deus decidiu, Deus fala, é o ouro, e a glória da é maior do que a da... Ela é tanto literal quanto espiritual, se refere a isso que Deus fez literalmente, como também espiritualmente, que somos nós. Somos a segunda casa, que a glória é maior do que a da primeira. Amém, igreja? Amém. O meu testemunho, inclusive, do apartamento que eu ganhei, Deus me deu essa palavra aí. O apartamento que eu ganhei de presente, foi essa palavra que Ele me deu. O apartamento não era da minha tia, era do Senhor. E Ele usou ela para dar para mim de presente quando eu casei. Quando eu ia casar ainda. Esse apartamento que eu moro até hoje. Foi essa palavra que Deus me deu. A terra pertence ao Senhor. Ele dá para quem Ele? Ele falou, eu vou trazer as nações, as riquezas para cá. Ah, mas a riqueza não é da Síria? Não, não, é minha que está na Síria. Ah, mas não é da Pérsia? Não, não, é minha.
Ah, do fulano, é do fulano. É tudo meu. Minha é a prata e meu é o... 15 as demais coisas. Alguma coisa. Ainda a tua capacidade e força. Você não vai nem precisar ser o mais sábio, o mais forte. Você vai conseguir chegar além, porque tem a bênção de Deus. Foi assim, ó. Foi a Sarepta que se tornou a mais rica da cidade, por causa da bênção de Deus, não por causa da faculdade dela e nada. Foi assim com o Elias, Deus supriu, assim com Ageu, assim tudo, pessoal. Então a primeira parte da mensagem é prioridades. Organiza a sua prioridade, faz o seu projeto de vida para o ano que vem, já bota um planejamento, o momento de orar, de ler a palavra. Você não precisa fazer igual Jesus, orar 10, 12 horas por dia. Não tem como. Esse era o ministério de Jesus, né? Você não precisa orar igual um pastor, que esse é o ministério do pastor também, mas todo dia tirar um tempo para orar de verdade. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Vai ter dia que é 5 minutinhos a oração. Vai ter dia que a oração vai ser meia hora, 1 hora, orando, buscando. Vai ter dia que você vai ler a Bíblia, um capítulo, você vai ler 10 títulos, mas vai ler mastigado, meditado, refletido. Você vai aprender, vai cá, você não tinha aprendido nada, porque pastor, a louça da ceia, pastor, ano que vem, vou fazer isso e vou para junto. E agora, dia 3, agora, lá em Campo Grande, começar na Missa da Graça. Nada de preguiça. Eu vou estar lá, a Van vai me levar, vai me trazer, eu vou lá orar, vou lá buscar, no Espírito. Demais coisas na sua vida. Diga glória a Deus. Mais tarde vai ter Esdras, vai ter Neemias, e na época de Neemias eles vão construir um templo, o muro, se eu não me engano, em 52 dias. 15 anos não conseguiram. 52 dias vai conseguir. O que nem 15 anos conseguiu sem a bênção de Deus, em menos de 2 meses conseguiu com a bênção de Deus. Amém, pessoal? Então é diferente. A gente chega mais longe quando Deus está na frente. Diga glória a Deus. Quarta-feira agora eu vou continuar essa mesma mensagem, só que no livro de Josué. Transformando a promessa em posse. Se estiver na frente, isso é o principal. A vitória vem. Se não na frente, aí tem derrotas. Me virou uma chave esse... Estou estudando Josué esses dias, né? Há mais de uma semana. Me virou uma chave. A derrota que ele não teve por causa do exército. O exército era o mesmo. Eu junto. Quarta-feira eu falo transformando a promessa em posse. Quem entendeu a palavra de hoje? Quem entendeu? Crianças já lá e vim para cá também. Por essa palavra de hoje. Pela primeira de 2 partes
de mensagem do Senhor, para finalizar o nosso ano e para apontar uma direção a ser seguida já para o final de ano, para o próximo ano e para o resto de toda a nossa vida. Carregar a presença de Deus como prioridade, aliança com Deus, comunhão com o Senhor. Em Josué a gente aprende que presença de Deus precede a vitória. Andar na presença de Deus precede a vitória que nós precisamos ter. Está disposto para reconstruir o templo? A presença de Deus está mais presente da casa do Senhor. Jesus, a palavra declara: o zelo da tua casa me consome. Ele fala: santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilha. Sempre assim. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Deus, vamos aplaudir ao nosso Deus. Graças a Deus. Eu vou adiantar a segunda parte, a parte das doações. Já já eu vou passar um teatro para você também receber um recado hoje. Deixa eu adiantar a segunda parte. Obreiros, por favor, passem para mim o envelope do dízimo, o envelope da oferta, a maquininha de cartão para quem precisar. A gente vê aqui no livro de Ageu que a bênção de Deus começa no dia em que ele volta a ser prioridade. Logo no versículo 12, né? A gente viu isso, 13. E ele fala: agora eu estou convosco. Então a bênção de Deus começa no dia em que Deus volta a ser. Pessoal que é outro, é o quê? É Benjamin. Estão nos acompanhando. Deus como prioridade e veja o Senhor restaurar a sua sorte, mudar as coisas, fazer a coisa se encaixar, dar um basta nesse planta muito, colhe pouco. Acolhe mato que planta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? Algum envelope do dízimo ou da oferta? Mais alguém? Pode guardar os envelopes. Alguém mais maquininha de cartão? Pastor, faltou eu passar a maquininha. A maquininha está passando ali atrás. Quem quiser a maquininha, é só chamar que a maquininha demora mais, né? Segura na sua mão o seu dízimo, segura a sua oferta, seu voto, seu alvo. Trouxe algo para semear, segura aí nas suas mãos. Pastor, e o meu projeto de vida? Essa parte de baixo você vai entregar, caso você trouxe hoje para entregar. A parte de cima fica com você. A parte de baixo você bota dentro do alforge, a parte de cima fica com você. Breve para repreender o devorador.
força e capacidade. Que dure. E vencer em nome de Jesus. Amém. Pode passar, coloca aí dentro quem trouxe. Glória a Deus. Pessoal de casa, não deixa de curtir, comentar e de compartilhar. Pode finalizar. Daqui a pouco a gente volta, tá, pessoal de casa? Eu vou fazer um corte aqui agora, mas já vai voltar a transmissão, porque vai só organizar aqui a câmera, porque vai ter um teatro e daqui a pouco a gente volta aí com a transmissão do teatro. Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.